Não sei se você passa por problemas com isso, não com canecas, tá? Não era isso que eu ia dizer. Não sei se você passa por problemas desse tipo ou com isso, mas acredito que é muito comum. Se não estivermos passando ou de alguma forma tenhamos falado sobre isso, ou de alguma forma justificado questões das nossas vidas por conta da falta de tempo. Parece que para todos nós, o tempo que nos é oferecido, ou as 24 horas do dia, é insuficiente. O mesmo se aplica a todo o tempo disponível durante um mês, um ano, uma semana. Dentro da nossa rotina, nós lutamos ou de alguma forma tentamos vencer o tempo ou acrescê-lo de alguma forma no nosso cotidiano e na nossa rotina. Paramos, avaliamos a nossa realidade e dizemos, nos falta tempo para tudo aquilo que gostaríamos de fazer. A gente sempre justifica que talvez as nossas faltas ou o desempenho menor do que aquele que gostaríamos de ter nas nossas atividades é sempre fruto de um tempo escasso, da falta disponível de tempo para que a gente possa desenvolver, realizar e organizar tudo aquilo que a gente deseja. Corremos como se estivéssemos competindo e de alguma forma tentamos acrescentá-lo à nossa rotina. Se você não é um desses, parabéns, mas acredito que a maior parte das pessoas de alguma forma questiona as suas próprias realizações e se pergunta, será que eu não poderia ter 1 hora a mais ou 15 minutos a mais para tudo aquilo que eu desejo? Se você é um desses, como eu já iniciei essa pergunta, eu tenho uma outra questão a acrescentar sobre isso. Será que nós não temos tempo suficiente? Ou o problema existente no tempo é na verdade a má gestão que temos dele? Porque se acreditamos que o tempo é um fator determinante, ou até mesmo se a nossa mente confusa cria a ideia de que o tempo é de fato um ser e que ele tem vontade própria, ele acelera ou reduz a sua velocidade ao seu bel prazer, você se torna refém dele. Então ele determina tudo aquilo que você pode ou não fazer e por consequência disso, você precisa domá-lo. Se você acredita que o tempo é apenas um recurso, você precisa administrá-lo. E se você tem na sua mente que o tempo é só tempo, e que o que precisa ser feito é compreender que se as horas já são definidas, os meses, os anos, ou a nossa própria existência dentro da consciência de Deus, Ele já tem toda a nossa história, o que nos resta é o que faremos com esse tempo e como viveremos o tempo que nos foi oferecido. E dentro desse contexto, eu gostaria de te fazer uma segunda pergunta. O que nesse ano, por falta de tempo, você deixou de fazer? O que talvez você, dentro do seu coração desejoso, sonhou realizar no ano de 2020 e não conseguiu realizar porque o tempo não colaborou ou não te deu as oportunidades que você queria? Quais são as pessoas que você gostaria de ter encontrado, ou as realizações que você gostaria de ter participado? O que você gostaria de ter feito com o tempo que você teve nesse ano? E antes que você afirme que o Covid, a pandemia e todas as restrições se tornaram um obstáculo, eu quero novamente refazer a primeira pergunta que eu os fiz nessa noite. Se o nosso problema é tempo, a questão não é o obstáculo que se apresenta, mas como nós gerenciamos o tempo para vivermos tudo aquilo que desejamos. Se o tempo foi escasso, o obstáculo foi um empecilho, uma pandemia te impediu, é estranho, mas todas as vezes que dizemos ou afirmamos que nos falta tempo, também nos sobrou tempo ou nos foi oferecido para uma infinidade de coisas e atividades que dentro do nosso entendimento eram importantes, pelo menos naquele momento, e que de alguma forma consumiram todo esse recurso e nos impediram de viver aquilo que desejávamos. Tivemos tempo talvez para reclamar, murmurar, questionar, tivemos tempo para analisar, julgar, tivemos tempo até para blasfemar, mas para aquilo que nós gostaríamos de ter feito, me parece que faltou tempo. Faltou ou erramos na nossa gestão?
Porque se num final de ano nós fazemos uma avaliação da nossa vida, e dentro dessa avaliação nós percebemos que haviam coisas que gostaríamos de ter vivido e não foi possível, julgamos que nos faltou tempo. Mas ao mesmo tempo nós olhamos para a nossa história pregressa e percebemos que gastamos esse recurso de diversas formas, ao invés de aplicá-lo naquilo que de fato tinha valor. E a gente encontra outro dado assustador. Todas as vezes que julgamos que não temos tempo, também descobrimos que nós usamos o tempo que tínhamos com tudo, menos com aquilo que queríamos ter feito. Se o tempo é um problema, se um ano não é suficiente para que você faça tudo o que você gostaria, a culpa é de quem? Do tempo ou sua? Se o tempo é um obstáculo, se as 24 horas são insuficientes, de quem é a culpa? Do tempo ou sua? Se os 365 dias desse ano, somados ainda ao evento pandemia, não te oportunizaram viver tudo o que você gostaria, de quem é a culpa? De um vírus que te impediu de se mover ou ir aonde você gostaria? Do tempo que correu mais rápido do que você estava preparado, ou sua? É estranho pensar assim, porque se existe alguma coisa que nos faz lembrar do tempo que passou, essa coisa se chama saudade. Saudade não é um sentimento ruim de eventos felizes. Saudade é a comprovação, mesmo que às vezes regada com uma certa dor, de momentos que foram vividos de fato e tiveram importância. Puxa na sua mente, quantas coisas aconteceram talvez até a metade desse ano e que você sente saudade? Me diga, quantos eventos você se envolveu até o mês de junho e que você tem saudades? Me diga coisas que talvez a sua memória seja ativada e você seja movido a um evento do passado, e de alguma forma você olhe e visite esse evento com uma saudade, que aperta o teu coração, até às vezes te faz chorar, mas prova que você viveu algo valioso, ao ponto de ser registrado na sua mente como uma memória importante. É estranho dizer, você disse que não tem tempo, você disse que não fez tudo o que gostaria, que o tempo foi escasso, a hora correu rápido demais. Você se envolveu em tantas atividades que você não conseguiu fazer nada do que você gostaria, mas por alguma razão, observando os 6 primeiros meses desse ano, não há nada que você rememore agora com um olhar de saudade, e não saudoso. Não estou falando de saudosismo, querendo que o passado se torne presente. Eu estou falando de saudade, uma memória de um evento que ocorreu e que de alguma forma marcou o seu coração e se transformou num registro emocional. Como por exemplo, o cheiro do café da manhã passado no filtro que você tem da sua infância antes de ir para o colégio, do pão chapado com manteiga na frigideira que sua mãe fazia antes de você ir para a escola. Isso não é saudosismo, isso é saudade. É uma memória importante que de alguma forma enche o teu coração. É provável que você tenha vivido a sua vida sem que sequer um momento de saudade esteja registrado na sua memória emocional e de alguma forma te visite. Pastor, aprendi a lutar com a saudade, porque ela dói demais. E antes que você faça isso, eu digo, não lute com ela, desfrute, porque é provável que poucas pessoas tenham do que sentir saudade. E se você tem, dê graças a Deus, porque isso prova que você viveu algo que ultrapassou o limite do tempo. Como assim? É simples. Você fez algo que conseguiu se tornar tão importante que o tempo restrito das 24 horas não te impediu de desfrutar talvez 5 minutos do seu dia, que foram tão profundos e poderosos que hoje ainda te visitam como uma memória feliz, apesar da distância de um evento que foi experimentado.
Quando a gente fala de reflexões de final de ano e de sonhos para um 2021 novo, eu quero pular o ano de 2021. Eu não quero falar sobre aquilo que você vai fazer, escrever uma agenda profética sobre experiências, sonhos e desejos para o ano de 2021. Eu quero que você pense em 2022. Pastor, mas você não está indo além do tempo, não. Você vai entender o que eu quero dizer. Porque eu quero que quando nós chegarmos no ano de 2022, e se tivermos a chance de nos sentarmos e conversarmos, eu quero que você diga assim: pastor, eu estava no dia 30 lá na igreja, naquele culto, vivi o ano de 2021, e agora estamos em janeiro de 2022, e não é que eu tenho saudades de 2021, eu entendi que o meu tempo, mesmo que restrito, pode ser gerenciado como um recurso a ser empregado, investido, colocado no que de fato é importante, ao ponto de me fazer lembrar de experiências de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, hoje, em janeiro de 22, com um desejo de viver além do que eu já vivi, mas com a alegria e o prazer de dizer: eu vivi coisas que se tornaram memoráveis e fizeram a minha vida ter valor. Porque até onde eu sei, a Bíblia diz que nós deveríamos aprender a remir o tempo. Quando a palavra remir é empregada, você pode entender como santificar, gerar perdão, purificar esse período, ou ser um pouco mais simples: administre direito. Seja sábio, compreenda que o tempo é escasso, a vida é como vapor, ou como a erva que seca. Existir não é algo infinito no que diz respeito à nossa experiência terrena. Existir é muito mais limitado do que gostaríamos. O tempo da nossa existência nem pode ser definido por nós, sendo Deus o único que tem controle. Então me diga, por que você me encara no dia 30 de dezembro de 2020 dizendo: eu não tive tempo suficiente nesse ano para viver tudo que eu gostaria? Eu quero infelizmente te dizer: você não viveu tudo que você gostaria por culpa sua, ingerência, irresponsabilidade. Pastor, você não sabe como é a minha vida. Eu nem preciso saber, porque boa parte das pessoas investe boa parte desse recurso, ou a maior parte dele, que é o tempo, em tudo, menos no que é importante, porque temos a falsa impressão de que os dias se alongarão, ou que teremos tempo para fazer o que de fato precisamos num outro dia. Deixamos para depois o que na verdade deveria ser vivido hoje, e depois, sentados, lastimamos: não tive tempo. Chorosos dizemos: não desfrutei. Rancorosos questionamos: Deus não me permitiu, me perdoe. O tempo não vai ser nem controlado por Deus, ele está nas suas mãos. E Deus, ele pode nos ensinar a remir o tempo, gerenciá-lo de uma maneira eficaz e suficiente, tornando-o um ativo de investimento tão valioso, que em 2022 você dirá: pastor, eu tenho saudade de 21. Começamos com pandemia, com uma possibilidade de vacina, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, de medos, de terrores, mas eu consegui, apesar de todo o ambiente hostil, desfrutar desse tempo e gerar memórias que me fazem sentir saudade. Eu tenho saudade do sorriso daquela irmã que pode me cumprimentar de dentro do carro, sem máscara. E como é bom ver um sorriso genuíno de alguém que alegra o meu dia. Eu sinto saudade do abraço apertado de alguém especial que me envolve e diz: eu te amo. Eu sinto saudade da brincadeira que eu tive com meu filho. Naquele dia eu separei para ele, enchemos bexigas com água e fizemos uma guerra. Durou 30 minutos, mas aquela memória fez de mim o homem mais feliz do mundo. E eu tenho saudade daquilo. Tenho saudade de sentar na mesa da minha casa com a minha esposa, com um café passado na hora. O perfume daquele café se tornou, de alguma forma, a música que conduziu aquele momento. Eu a olhei, ela me olhou. Cansados de um dia trabalhoso, pudemos desfrutar um do outro. Aquele momento marcou e se transformou em uma saudade. Não que eu não vá vivê-la,
mas é bom lembrar que eu a vivi. E a saudade tem esse papel. A saudade registra na nossa mente que vivemos momentos felizes. E aí eu tenho que te perguntar, como foi 2020? Você tem saudade dele? De jeito nenhum. Foi o pior ano da minha vida. Por quê? Porque você empregou o seu tempo em tudo menos em algo que tenha valor. Pastor, eu perdi alguém muito especial. Antes que você diga que eu sou insensível com o que eu vou dizer, eu quero dizer, eu respeito sua dor. Mas eu gostaria de acrescentar algo. Você sente saudade dessa pessoa? Ou você tem remorso por não ter dito um eu te amo como você gostaria? Você pode sentir saudade de uma pessoa especial, porque você teve momentos tão especiais com ela, que é impossível se esquecer do valor que ela tem. E de uma forma bem romântica, carregue essa dor com o nome saudade. Não porque eu quero que você sofra, mas porque eu não quero que você se esqueça de quão valiosas foram as experiências, os momentos, os sorrisos, os abraços e as conversas. Pastor, isso é um culto? É um culto. Porque em vários episódios das Escrituras você vê o Senhor, desde o Antigo e no Novo Testamento, primeiro citando que a nossa existência é limitada, logo nos obrigando a viver de forma profunda, viver de forma intensa e viver de forma produtiva. Salomão, quando faz o seu discurso, principalmente afirmando que basicamente tudo o que fazemos é perda de tempo, ele também diz que existem coisas valiosas que deveriam ser valorizadas. E para alguns existe até uma contradição. Ao tempo que ele fala que trabalhar é enfado, ele também afirma que todo trabalhador deve desfrutar do seu trabalho e se sentir orgulhoso de ter sucesso ou alcançar o resultado desejado. Ele não fala que são coisas distintas, ele diga, desfrute e torne memorável aquilo que se viveu. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, no texto de Efésios, afirma para nós que nós deveríamos, de alguma forma, remir o tempo, fazendo com que essa igreja compreendesse que, basicamente, tudo que eles estavam fazendo era um investimento inútil, de algo de extremo valor. Nós percebemos Moisés nos Salmos, nós percebemos Davi nos Salmos, nós percebemos Salomão nos Salmos, dizendo sobre a existência humana. Nós vemos Jó afirmando que a nossa existência é limitada. A Bíblia em vários momentos deixa isso claro, e eu quero que vocês entendam algo muito simples. Não são afirmações positivas de uma pregação coaching que faz você sair daqui felizinho. É simplesmente a revelação de que a nossa existência foi gerada, ofertada, produzida por Deus para que ela tenha valor. E o valor da nossa existência é produto ou fruto de tudo o que fazemos dentro do tempo que nos foi oferecido, que de fato importa e significa. Quer dizer que todo investimento da tua vida deve ser empregado em tempo, em algo que valha, mesmo que isso custe a sua vida inteira. A Bíblia afirma que a nossa existência tem como função básica glorificar a Deus. Logo, existir é muito mais do que dias felizes. Existir é a experiência completa de ver nos dias felizes a glória de Deus na sua diversidade, ou na sua multiforme sabedoria, ou na sua multiforme graça. Mas de uma forma assustadora, eu olho para olhares distantes que infelizmente olham para o seu passado e afirmam: não há nada a se sentir saudade. Não há um dia que eu me lembre que eu quero resgatar aquela memória. Me perdoe se você tem vivido assim. Deus, Ele quer mudar a sua vida para que em 2022 você diga: lutei inúmeras batalhas em 21, mas eu tenho saudade de combater o bom combate. Porque essa é a memória que a saudade impregna dentro dos nossos corações, e que eu gostaria que vocês entendessem. Quando você abre a Escritura e você começa a descobrir que Deus fala de tempo em inúmeros momentos, ao ponto de
a tribo de Issacar ser escolhida como aquela capaz de compreender o tempo e as estações, você percebe que tempo e estação não é algo frívolo ou sem nenhum significado. Na verdade, tempo e estação é extremamente valioso dentro da perspectiva de Deus e dentro da sua agenda. Ele quer que saibamos os tempos e as estações, como Ele quer que saibamos gerenciar o tempo, para que possamos torná-lo uma ferramenta ativa e valiosa nas nossas vidas. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 5, no versículo 15 e 17. Quase peguei o negócio errado aqui, misericórdia. Pastor bebe álcool 70 no meio do culto. Olha o que diz o texto: portanto, vede diligentemente, com cuidado, com responsabilidade, como você está andando, como você vive, melhor dizendo, não como um ignorante, mas como um sábio. Versículo 16: usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Versículo 17: por isso não sejam insensatos, mas entendam qual seja a vontade do Senhor. Amém, queridos? O apóstolo Paulo aponta para os Efésios, para a igreja de Éfeso, a maneira que ele gostaria que eles vivessem. E aí você começa a perceber que o grande problema talvez não seja aquilo que eu não fiz. Talvez a minha grande questão é o que eu estou fazendo que me impede de fazer o que eu deveria de fato entregar o meu tempo. Gastamos com o quê? Se você não consegue olhar para o teu passado e encontrar razões para ter saudade, agora eu gostaria que você olhasse para o teu passado e descobrisse razões para você ter raiva. Você está falando para mim ficar com raiva? Não, eu quero que você descubra quantas vezes você perdeu tempo. Você fala, não acredito, gastei tempo com aquilo, quando eu poderia simplesmente ter vivido algo especial na minha vida com Deus, e eu gastei. Eu perdi a chance de desfrutar de um momento especial, que ele pode ser horizontal ou vertical. Pode ter sido um momento especial entre você e Deus, como pode ter sido um momento especial entre você e o seu irmão, entre você e o seu filho, entre você e o seu pai, entre você e sua mãe, entre você e sua esposa, o seu marido, ou com qualquer outra pessoa. Nos assusta. Mas se nós não tivermos uma visão crítica e analítica, novamente retornaremos a um final de ano fazendo sonhos e projetos que estamos repetindo a agenda há 10 anos e até agora não conseguimos finalizá-la, simplesmente porque escolhemos investir o tempo no lugar errado. Entregamos o recurso mais valioso e esgotável. Pastor, mas tempo é esgotável? É. Se você vai morrer, ele é esgotável. Então você não tem tempo para tudo. Não tem? Não. Você vai ter tempo suficiente para viver todos os seus sonhos? Não. Você não vai ter tempo suficiente para... Não, pastor, mas eu ouvi lá numa pregação, aí eu fiquei feliz, aí aquele cara, mas eu ouvi não sei aonde, que ele falou que a gente vai ter tempo para tudo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, e no mesmo texto de Eclesiastes afirma que há tempo de viver e tempo de morrer, ou tempo de nascer e tempo de morrer. Ou seja, existe um fim para aquilo que nós chamamos de existência terrena. Logo, temos que ter consciência, não temos tempo suficiente para tudo que sonhamos. Por isso o texto de Efésios nos indica: aprenda a remir o tempo, administre-o, gerencie esse recurso esgotável de uma maneira que você consiga produzir memórias emocionais que no futuro chamaremos de saudade. Eu tenho saudade do choro dos meus filhos quando eles eram bebês e entraram na minha casa, tanto do Heitor quanto da Helena. A pastora fica apavorada. Ela já falou, vai fazer vasectomia para garantir. E eu fui fazer vasectomia para não ter risco de eu querer relembrar esse choro, né? Anualmente. Mas eu tenho, porque eu vi o choro do Heitor carregando o cestinho dele lá, Moisés, e entrando na minha casa. A trilha sonora
de um filme que não sai da minha cabeça e eu tenho saudade. Eu levo ele, coloco ele num caixote branco. Eu tenho uma bênção ou uma maldição da memória. Horas é maldição, hora é bênção. Eu me lembro, chegando na casa, colocando o Heitor em cima de um baú, onde nós guardávamos as coisas dele, onde o sol batia mais ou menos pela janela, pela cortina, não muito forte. E eu olhando o meu filho na minha casa pela primeira vez. Aí eu ouço aquele chorinho fino de bebezinho, e ao invés de eu me assustar, eu sorrio. É o que eu sempre quis ouvir na minha vida. Ser pai era um sonho de infância, que eu realizei com 30 anos. Então tudo isso para mim é uma memória saudável. Eu tenho saudade. Tenho saudade de algo que eu vivi. E antes que você seja adepto dos filósofos do futebol, não existe saudade de coisas que nós não vivemos. Só existe saudade de coisas que foram vividas. Tá bom? Não tem lógica nenhuma. Pode parecer bonito, mas não tem lógica. Não existe saudade de um evento não ocorrido. Só existe saudade de eventos que ocorreram. E eu tenho do meu filho no Moisésinho. Eu tenho saudade da primeira pregação, que foi na casa do meu avô. E eu lembro do texto: aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Foi a minha primeira pregação. Eu me lembro chegando com medo. Era um ponto de pregação da igreja que eu congregava, e eu estava lá ouvindo o convite do pastor no meio do caminho, indo para a casa do meu avô, que era um ponto de pregação. Eu tinha 14 anos de idade. Arthur, prega aí no culto. Eu é você. E eu peguei esse texto, e eu preguei esse texto. Eu tenho memórias de olhar o rosto do meu avô com um olhar alegre, feliz, de realização, me vendo pregar pela primeira vez. Isso é saudade. Eu tenho saudade daquele olhar de aprovação, aquele olhar de orgulho que o meu avô teve em relação a mim. É uma memória de saudade. Eu tenho saudade de inúmeros eventos. Tenho saudade de eventos que nunca mais acontecerão porque as pessoas partiram. Eu tenho saudade de situações que eu nunca mais vou poder desfrutar, porque essas pessoas nunca mais poderão estar comigo. Mas isso não quer dizer que eu carrego o pesar de não poder fazer. Eu carrego a alegria de ter feito, porque naquele exato momento o meu tempo foi remido e encontrou valor e significado. Eu tenho saudade dos momentos que eu ministrei pessoas, eu os aconselhei para que eles não fizessem coisas. Eu tenho saudade de pessoas que hoje não olham na minha cara e não me procuram mais, mas tenho saudade de vê-las sentadas, dispostas a aprender daquilo que eu podia ensinar. Eu tenho saudade. Mas eu também tenho pesares por problemas meus. Eu acabei não construindo amizades na época de colégio. Não tenho amigos que eu carrego do meu período de estudante até hoje. Isso me dói, porque eu não soube aproveitar o meu tempo. Eu o administrei, apesar de algumas acertadas vezes, tê-lo colocado no lugar certo. Eu também me lembro de tê-lo, de alguma forma, administrado de forma errada e desperdiçado aquilo que eu tinha como oportunidade. E sabe o que vai acontecer? Eu nunca mais terei essa chance. Porque eu nunca mais terei 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos. Se eu quero olhar para o meu passado, se eu quero fazer planos sobre o meu futuro, se eu quero viver um novo momento, eu tenho que pensar sobre como gerenciarei esse período para que eu possa produzir saudade, memórias emocionais que me farão lembrar de como eu vivi cada minuto da minha vida. E se eu não posso garantir que cada minuto gerará uma memória emocional positiva, eu posso dizer que em todos os meses da minha vida eu terei pelo que ter saudade, porque eu reconheço a necessidade de trazer significado. E é isso que Deus quer que a gente faça. Tiago capítulo 4 no versículo 14. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã.
que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo, tempo reduzido, se desvanece. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 24. A gente vai ler um verso atrás do outro, 1 Pedro 1, 24. Porque toda a carne é como a erva. Quando fala carne, todo ser vivo, e nesse caso todas as pessoas, e toda a sua glória como a flor da erva. Ou seja, vai ter beleza, mas vai morrer. Secou-se a erva e caiu a sua. Teremos momentos de glória, teremos momentos de grandeza, mas isso não permanecerá para sempre. Abra a tua Bíblia, por favor, em Salmo 103, versículo 15 e 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não a conhece mais. Jó capítulo 14, primeiro e segundo verso. Isso aí é mais difícil. O homem nascido de mulher e de poucos dias, é de poucos dias e cheio de inquietação. Você começa a perceber que o ser humano não consegue projetar sua existência para longo prazo. Versículo 2. Nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Nós não temos tempo para tudo. Nós não temos tempo suficiente para tudo o que desejamos. Nossa existência é limitada. O nosso tempo é restrito. Agora, novamente, pense, do que você tem saudade? Traz na sua memória, procure no seu passado, olhe para trás. Você se ocupou em construir memórias que te trazem saudade? Você criou vários planos, projetos, como ganhar mais dinheiro, como construir a sua casa, mas você percebeu que para construir sua casa você precisava de ganhar mais dinheiro, mas para tanto construir a casa quanto ter mais dinheiro, você teve que de alguma forma investir o seu tempo e tirá-lo de outros lugares. O que você perdeu para que você conquistasse tudo que você queria nessa terra? Pastor, você está dizendo para a gente não querer ter uma casa própria? Não estou querendo que você entenda que todas as vezes que você escolher empregar o seu tempo, nesse mesmo momento, você deixará de tê-lo para investir em qualquer outra coisa. Quando você escolheu se afastar da presença, quando você escolheu ignorar um convite, quando você escolheu deixar a sua família, quando você escolheu se perder em qualquer outra coisa que satisfazia apenas a você, todas as vezes que você escolheu gerenciar esse recurso, você deixou para trás coisas que poderiam produzir memórias emocionais que você carregaria por toda a sua vida. Agora me fale, qual é o problema dos anos que se passam? Qual é o grande dilema da insatisfação humana, que todo final de ano constrói uma lista de projetos? Esse dilema, essa dificuldade ou esse desafio, ele acontece porque a gente acredita que vai ter tempo suficiente. A gente acredita que vai ter chance de fazer o que deveríamos em um outro momento. E aí a gente descobre que o tempo passa e não volta. E se perdermos o tempo, nunca mais teremos uma chance. Para quantas pessoas você deixou de dizer eu te amo? Para quantas pessoas você deixou de dar um sorriso? Para quantas pessoas você não disse eu te perdoo? Para quantas pessoas você não estendeu a mão? Talvez você se lembre
da necessidade de fazer isso quando essa pessoa não estiver mais do seu lado. Talvez porque o quilômetro se tornou grande demais e o encontro é impossível. Ou em situações mais dramáticas ela morreu e não pode mais ser encontrada por você. Quantas vezes bateram no seu vidro e simplesmente perguntaram: você pode me ajudar? Quantas vezes quiseram sentar do seu lado e você disse: estou ocupado, e a sua ocupação era deitar-se na cama, conectar-se ao seu telefone e ficar 1 hora rolando a tela, olhando o que os outros estão vivendo ou fazendo de conta que viveram. Você percebe que perdemos o nosso tempo e depois dizemos: o meu ano não foi tão bom assim e ele foi curto demais. Não, a sua atenção, o seu interesse, a sua gestão é que foi péssima. A culpa não é do tempo que corre, são dos nossos olhos que se perdem em qualquer movimento sem significado, mas que de alguma forma tem poder de atrair a nossa atenção. Perdemos tempo. Não é ele que corre rápido demais, somos nós que deixamos de acompanhá-lo e de vivê-lo como deveríamos. E um dia estaremos velhos, se chegarmos à velhice, e olharemos para trás, porque todos os homens e mulheres maduros fazem isso. E agora me diga, o que você vai encontrar? Você vai ter saudade? Sentado com o meu avô, eu já disse isso, num retiro de carnaval. Minha avó, eu não a conhecia, a mãe da minha mãe, ela é falecida. E ele disse: Arthur, eu tenho saudade da sua avó. E ele falou: se você a conhecesse, você também teria. Ela é a mulher da minha vida. E ele já estava casado pela 3ª vez naquele momento. Ela morreu quando a minha mãe tinha 21 anos de idade. Quando a minha mãe fala da minha avó, ela fala com saudade. A paixão pela mãe dela não desapareceu. O amor está lá. Por consequência, a saudade. Você começa a perceber que essas pessoas foram tão profundas e marcantes que de alguma forma jamais desaparecerão da memória. No caso do meu avô, ou da minha mãe e de todos os meus tios. Porque o que era para ser vivido foi. E as memórias foram construídas. Eu lembro com saudade da mesa do Vale Sul Shopping, Fábio e pastora Dani na minha frente, dizendo: Arthur e Maria Tereza, vocês aceitam ser pastores lá de Caraguatatuba? A minha resposta para ele foi: se vocês acham que eu sou capaz, eu vou. Eu nunca disse que poderia ser o pastor dessa cidade, da Bola de Neve. Mas se os meus pastores acreditavam que eu podia, então eu podia. Eu me lembro com saudade de eu tentando ensinar ele a escolher a comida. Hoje é hashi, cada tempo muda o nome da franquia. E ele já manjava mais de comida japonesa do que eu. Tentei ser educado. Eu me lembro com saudade do momento que eu disse sim e abandonei a minha vida para vir para cá. Não porque eu tenho saudade da vida que eu tive, eu tenho saudade daquele momento, que é uma memória que eu jamais vou me esquecer. Tenho saudade dos nossos cultos da virada, uma fila quilométrica de pessoas que eu não sei de onde vieram, porque vem gente de um monte de lugar passar ano novo com a gente e comer, de um monte de bola, de um monte de igreja, participam do culto e fazem a ceia. Eu me apresento para todos. Tenho saudade porque era bom. Um sorriso, um ano novo de uma pessoa desconhecida, mas com tanta verdade que não dava meu coração e fala: esse ano foi novo, um rosto novo. Esse ano foi novo, um abraço novo. Tenho pelo que carregar memórias. Tudo isso é válido. Tenho saudade de cada batismo, de pessoas que descem as águas e dizem: eu morro para o mundo e renasço para Deus. Um grito de algum lugar que ecoa e se torna coro:
perdeu Satanás ou perdeu o diabo. Eu tenho saudade disso. Eu tenho saudade de cada casamento que eu realizo, e eu olho nos olhos dos noivos e digo: agora, junto com todas as testemunhas, eu tenho a honra e o privilégio de dizer: marido e mulher pode beijar a noiva. Eu tenho saudade disso. Eu já fiz inúmeros casamentos. Tenho saudade de pregar. Todas as vezes que eu subo aqui é especial. Eu tenho uma memória, às vezes de frustração por não ter conseguido pregar direito, outras de um pouco mais de frustração porque eu nunca acredito que eu preguei direito. Mas é bom ter esse sentimento, me motiva a estudar mais. E eu subo nesse púlpito e prego. E eu sinto saudade de sentir a presença e o significado que pregar tem para mim. E todo dia eu subo com orgulho de um homem sem valor, que tem o privilégio de ser usado por um Deus de valor inestimável. Gera isso no meu coração. Eu tenho uma infinidade de saudades. Apesar de eu ter investido meu tempo em coisas que não deveria e ter perdido tempo, graças eu dou a Deus que eu também tenho memórias e razões para me alegrar, saudades. Se o meu ano de 2020 eu não tenho saudades, eu tenho de tanta coisa. Tenho saudade de ter sido abordado por um amigo policial militar, dizendo: a polícia de Caraguá não tem máscara. E aí eu liguei para uma irmã, para outra e para outra e para outra. Vocês encaram? Encaramos. Comecei a ligar em lojas de aviamento para venderem tecido. Postei no Instagram, um monte de gente fez doação. A gente tem tanto de dinheiro, eu não sabia o quanto que custava um metro de tecido. Compramos um punhado, fizemos um monte de máscara e entregamos para um monte de gente. Eu tenho saudade disso. Tenho saudade de subir num caminhão no meio de um shopping, fazer um drive culto e todo mundo me xingar, falar que eu era assassino e que eu era culpado pela proliferação do coronavírus em Caraguá. Ninguém que foi lá ficou doente, graças a Deus por isso. Tenho saudade até da perseguição, porque a Bíblia fala para a gente ficar feliz se isso acontecer e não foi irresponsável. Tenho saudade de ir para a entrada de Caraguá com um monte de homem maluco que resolveram fazer marmitex para caminhoneiro, porque os restaurantes estavam fechados. Tenho saudade de dormir 4 horas por noite, para que eu tivesse 7 horas de pé de novo, para começar com eles aquilo que a gente estava em Deus dispostos a viver. Tenho saudade de pintar a cantina. Tenho saudade de dar um abraço. Tenho saudade de dizer eu te amo. Tenho saudade de viver o que Deus me deu. Em 2022 eu vou ter um monte de saudade, porque eu não vou aceitar que 2021 passe sem que hajam razões de eu lembrar dele de maneira especial. E eu espero que vocês tenham o mesmo desejo que eu. Cheguei em 2022 dizendo: meu irmão, eu tenho que te contar, que tem um dia que não sai da minha memória, tem um evento que você não sabe o que aconteceu. Fizemos um negócio, oramos por uma mulher na rua. Eu tenho saudade de sentir aquela unção fluindo de mim. Foi tão bom. Nunca mais vai acontecer. Pode ser que aconteça algo mais poderoso ou maior, mas eu tenho saudade daquilo de uma forma feliz e alegre. Eu tenho saudade daquele irmão que me deu um abraço e hoje mora em outro lugar. Eu tenho saudade de alguém que um dia esteve entre nós e hoje está com o Senhor. Eu tenho saudade, porque eles não passaram pela minha vida sem que o valor deles não fosse registrado na minha memória emocional. É isso que significa gerenciar o nosso tempo. Abra sua Bíblia, Salmo 90 no versículo 2.
Salmo 90, perdão, no versículo 12. Antes que nascessem, não é esse, é 12. Eu falei errado. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Como poderemos fazer isso, queridos? Remindo-o, aprendendo a gerenciá-lo, compreendendo aonde ele deve ser empregado e a forma que nós temos que conduzi-lo. E para nós terminarmos, João no capítulo 9, no versículo 4, por favor. Uma líder da igreja mandou um texto sobre uma experiência que ela teve com Deus no grupo de líderes aqui da igreja. E para a gente encerrar, eu quero dizer que 2021 a gente vai ter bastante trabalho, e a chama e o fogo do Evangelho tem que queimar dentro de nós. A paixão pelo reino deve ser maior do que a paixão pelas nossas vidas. E Jesus diz isso: importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, enquanto estou vivo. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Você se escondeu, o corona te escondeu, o medo te escondeu, a responsabilidade te escondeu, a necessidade te escondeu. Mas nunca se esqueça, virá a noite, quando a gente não vai mais poder fazer nada. Então, enquanto é dia, façamos a obra daquele que enviou o nosso Messias, o nosso Senhor e nosso Salvador, e cumpramos o nosso destino. Façamos da nossa vida aquilo que Ele quis que nós fôssemos. Se podemos remir o nosso tempo, então podemos servir ao autor e consumador da fé e da palavra, dando sentido, propósito e significado para os nossos dias. E se teremos saudades de abraços, do café feito e passado logo pela manhã, do pão na chapa, de um sorriso, de um amor, de um filho, que tenhamos saudades da obra e do reino, do servir com paixão, do orgulho que devemos ter nos nossos corações, de carregarmos o estandarte do nosso Senhor e fazermos essa bandeira tremular em todos os lugares, revelando ao mundo que aquele que os amou continua amando, aquele que os salvou continua salvando, aquele que cura continua curando. E enquanto nos verem caminhando com essas bandeiras elevadas, saberão que ainda há Deus em Israel, há Deus entre nós, e há esperança para o perdido, há esperança para o aflito, há esperança aos solitários, há esperança à mulher que ainda não teve filhos, há esperança para todos nós. Teremos saudades, muitas, porque vivemos e aprendemos a remir cada momento das nossas vidas. Então esqueça os planos de 2021, pense em 2022, quando no dia 1º de janeiro de 2022, você acordar lá para o meio-dia, depois da virada, eu quero que você sente para pensar sobre ele e diga: 2021 deixou saudade, porque eu vivi os planos, os sonhos e os projetos de Deus de uma forma sobrenatural. Fique de pé no teu lugar em nome de Jesus.